Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 6. Leremos alguns versículos a partir dos 60. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 6. Leremos alguns versículos a partir dos 60. Quero aqui tributar a Jesus a minha gratidão por tudo, portanto, por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito. Amém? Jesus é bom, sim ou não? Glória a Deus. Eu me alegro aqui pela presença da irmã Leila, que fez e refez uma aliança com Cristo domingo. Seja muito bem-vinda, tá? Também me alegro aqui pela vida da Vitória. Que Deus abençoe sua vida, Vitória, que também teve essa iniciativa no domingo próximo passado. Que Deus continue vos abençoando em Cristo Jesus, amém? E tributo a Jesus e também ao nosso pastor Lindomar, que já deve estar no Brasil. Se não me falha a memória, o voo dele desceria em Brasília e faria uma conexão para Goiânia. Então, possivelmente, nosso pastor já está em terras brasileiras. Que Deus o traga em paz para casa. Nós aqui estamos orando. Deus abençoe a nossa pastora, que também foi ali empreender essa viagem, trazê-lo de volta de Goiânia para cá. Que Deus abençoe todos os obreiros. Quero aqui justificar a ausência do nosso querido pastor Cleomar. O pastor Cleomar precisou fazer uma viagem de emergência essa semana, devido a alguns problemas da empresa em outra cidade. Chegou hoje e está resolvendo a questão da papelada, porque amanhã precisa trazer todos os trâmites, né, justificativas, enfim, os relatórios, e precisa ser feito para amanhã. Então nosso pastor Cleomar está nesse instante trabalhando nesse caso que foi necessário, tá bom? Então que Deus abençoe o pastor Cleomar, Deus abençoe todos aí. Vamos ler a palavra? Sim ou não? Tem alguém cheio da presença de Jesus aí? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 6, verso 60, diz assim a palavra: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Versículo 67, então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, dizendo: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Fecha os teus olhos, papai. Lemos a Tua palavra e cremos que o Senhor é fiel. Por isso, Pai, eis aqui a Tua igreja que saiu do trabalho, das vossas casas, e aqui estão, Senhor Jesus, em Tua presença nesta noite para Te adorar. Nós cremos e sabemos que o Senhor tem boca e fala, tem ouvidos e ouve, tem mãos e opera, tem mãos e estão estendidas, tem pés e anda. Por isso, Pai, se faça ainda mais real no nosso meio. Amigo doce, Espírito que é santo, convence-nos do pecado, da justiça, do juízo e da verdade, pois em Ti encontramos vida e vida com abundância. Por isso, Pai, tenha toda a liberdade nessa noite, tome a primazia da minha vida, da vida dos meus irmãos, pois nós estamos aqui não para outra coisa, senão para Te adorar. E quem orou comigo, diga amém. Tome assento adorando Jesus. Amados, nós estamos na sexta quinta-feira desta campanha, reacende a chama, e eu tenho certeza que cada um de nós tem sido reacendido por palavras que foram pregadas. Entenda que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Eu peço a sua atenção nessa hora. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela é fortalecedora, ela é levantadora, ela é animadora, ela corta mais que uma espada de dois gumes, ela é a verdade de Deus para nós. Às vezes, circunstâncias que estamos vivendo, Deus usa o pregador ou a pregadora, que não é mais que você, ou menos que você, a não ser um instrumento que Deus escolheu para falar com a igreja naquela ocasião, para trazer verdades reveladas da parte de Deus.
Tem culto que a gente sai falando, Deus falou comigo e esse culto foi só para mim, sim ou não? Tem culto que a gente sai daqui pensando e operando para que possamos fazer aquilo que recebemos da parte do Senhor. A palavra de Deus, de duas formas, ela vai vir a nós. Primeiro, ela é sim cura imediata, ela é remédio para os nossos corações. Mas também ela é vacina para as nossas vidas. Aquilo que porventura você não está passando hoje, amanhã você pode passar, e esta palavra continuará te guiando e te abençoando. E eu tenho certeza que nessas 5 quintas-feiras que passamos aqui adorando ao Senhor, Deus falou contigo. Quem Deus está falando aí ainda? Deus abençoe a irmã Naná, irmã Bernardina, Deus abençoe de tudo aí em tudo. Amados, e eu tenho certeza que essa noite não vai ser diferente. Nessa noite Deus quer falar conosco através de algumas palavras, cujas quais Ele tem colocado no meu coração há alguns dias. E eu confesso aos irmãos que é muito mais fácil dizer assim: missionária Carla, tu prega quinta-feira. É muito mais prático e no olhar humano e natural dizer presbítero Maciel, diaconisa Kate, enfim, quem seja um instrumento. Para quem está nessa condição é muito mais simples no âmbito natural. Mas nós não vivemos por vista, nós andamos por fé e por direção do Espírito Santo. Então nós oramos e buscamos ao Senhor, e hoje concedeu-nos o Senhor graça para estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor. E eu peço a sua atenção por breves momentos. Se tem algo que reacende a chama, se chama propósito. Por isso nessa noite eu quero pregar sobre o tema, o propósito que reacende a chama. Você pode dizer comigo, o propósito que reacende a chama. Nós vivemos em um tempo onde muitas chamas realmente têm vivido apagadas, entendendo que, primeiro, para se haver fogo, ou para que se ocasione a ação de ter fogo, nós sabemos que principalmente, ou basicamente, se precisa do triângulo do fogo: o comburente, o combustível e a centelha, ou faísca. É interessante que aos Levíticos, tão conhecido, capítulo 6, verso de número 13, a Bíblia vai falar, Deus vai trazer ao esclarecimento de Moisés, e assim passando aos sacerdotes, que o fogo não poderia apagar, mas deveria queimar e arder continuamente sobre o altar. É uma ordenança de Deus para que o fogo não se apague. E é interessante, fazemos um conectivo, porque hoje não naquela forma levantamos altares e sacrificamos animais, mas tipologicamente hoje nós somos o altar a qual nós devemos sacrificar e adorar ao Senhor com tudo que há em nós. Entendendo que o sacerdote agora não é uma terceira pessoa que sacrifica por nós, que vai até o altar por nós, que entra no Santo dos Santos por nós, não. Agora nós, eu e você, somos sacerdotes reais. 1 de Pedro 2,9, vós sois sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, somos nós. A responsabilidade do fogo se manter acesa é nossa. Nós não podemos terceirizar responsabilidades que são nossas. Amados, entenda, e não eximindo a obrigação do pregador, da pregadora, do dirigente, do pastor, de quem quer que seja que esteja aqui. A chama primeiro não parte de quem está aqui, parte de quem está lá. Por isso hoje nós temos livre acesso à sala do trono para adquirirmos o fogo de Deus em nossos corações, a chama que nos mantém vivo. Mas hoje vivemos muito mais debaixo do jugo de que quem vai pregar do que como eu estou. Nós vivemos muito mais debaixo do jugo se é um pregador famoso que vai vir, renomado que vai vir, do que se eu estou pronto para queimar pelo fogo que Deus derramará sobre a minha vida. Nós estamos terceirizando responsabilidade que Deus disse que nós somos os sacerdotes reais. Entendendo isso, primeiro, a responsabilidade de manter o fogo acesa, diga comigo, é minha.
Se reacende é porque está apagado ou quase se apagando. Não tem como acender algo que já está aceso, tem como reacender algo que está apagado ou está quase apagado. Se Deus está falando conosco nesta campanha, Deus poderia falar conosco outras palavras, continue aceso, mas não, a palavra que Deus deu ao nosso pastor e trouxe essa campanha, reacende a chama. Se reacende é porque dentro de nós, ou dentro de alguns de nós, tem algo que estava queimando e parou de queimar, tem algo que estava vivo e está morto, tem algo que estava para ser aceso e está apagado. Entendendo isso, nós temos que ter a consciência da nossa responsabilidade. A responsabilidade não é de terceiro, a não ser primeiro nossa. Todos nós, obreiros, obreiras, seja quem for que esteja aqui, tem a sua responsabilidade como portador da mensagem, mas o importante não é o mensageiro, é a mensagem que está sendo pregada. O que muda muitas vezes a mensagem não é o pregador, mas é o coração do ouvinte que está apto para que a mensagem o consuma e incendeie a sua alma. O Clésio muito bem disse aqui domingo próximo passado, felizmente, missionária Rosa, ou infelizmente, às vezes nós temos a oportunidade de pregar fora, de pregar em algumas igrejas. Amados, a situação é crítica, e eu não estou resumindo esta igreja. A situação é difícil, porque nós temos muitos ouvintes e poucos adoradores. Temos muitas pessoas sentadas em bancos confortáveis, mas poucos adoradores preocupados em se desgastar, em manter a chama acesa dia após dia. É uma hipocrisia vivermos de segunda a sábado da maneira que queremos e dizemos ao pregador no domingo e ao menos ao Espírito Santo domingo: eu quero voltar a queimar. Amados, é uma vida dia após dia dizendo: Deus, essa chama tem que se manter acesa segunda, essa chama tem que se manter acesa terça, essa chama tem que se manter acesa quarta, quinta-feira eu não vou para ser reacendido naquela campanha, eu vou para que o fogo pegue por completo aonde é necessário. A vida do crente não é de alto e baixo, não é de acende e apaga, é de viver uma vida cheia da presença, com a lamparina cheia do azeite, porque o fogo não pode apagar. Adson Diácono, a parábola das 10 virgens vai dizer que todas elas estavam com a lamparina acesa, mas ouviu-se um grito: aí vem o noivo. Se 50% delas eram loucas, 50% eram prudentes, 50% ainda tinham a chama acesa. Amados, há um tempo sobre a igreja que ela está dormindo, mas é necessário que nesta campanha nós possamos voltar ao propósito de ter a chama acesa, ao propósito de continuar com a chama acesa. É fácil? Não, requer dedicação, requer busca, mas não é impossível, porque a graça dele que está sobre ti te dá apto, ou te faz apto para continuar de pé, e não só de pé, mas cheio da presença de Deus. Irmão Wesley, nós vivemos um tempo onde todo mundo tem lamparina. Eita Jesus. Irmã Deusdália, diaconisa, todos nós que chegamos a esta igreja estamos com a lamparina que é noiva. Você saiu de casa para vir à igreja, quem vem à igreja é noiva, mas nem toda noiva tem a lamparina acesa. O importante não é vir e trazer a lamparina. Deus está olhando para mim e para a sua lamparina, e a pergunta dele não é se a lamparina está aí, é se ainda tem azeite para queimar dentro dessa lamparina que é você. Entenda, para que essa chama se mantenha ou volte a se ter acesa, é preciso voltar ao propósito de Deus, porque é no propósito de Deus que a chama reacende, é no propósito de Deus que a palavra reacendida é dentro de nós, é no propósito de Deus que o sentido de vida está dentro de nós. Amados,
Nunca se viu como antes os mesmos números de suicídio dentro da igreja e fora da igreja. Nunca se viu antes os mesmos números de abortos dentro da igreja e fora da igreja, o número de divórcio dentro da igreja e fora da igreja. Sabemos que isso depende de cada um, mas é interessante situarmos porque isso está acontecendo, porque tem muita gente com a lamparina, mas a chama está apagada. Há um tempo, e a Bíblia vai dizer em João capítulo 4, que é necessário que se apresente, ou que se conclua que está da forma que está correta, onde quais adoradores se levantarão para adorar ao Pai, em espírito e em verdade. Amado, eu não estou preocupado com a sua mão levantada, por mais que quem é adorador não tem preguiça para adorar. Eu não estou preocupado que sua boca vai levantar a voz e dizer glória, aleluia, mas Deus está preocupado contigo, porque a hora é chegada, eis aí vem o noivo, e nós temos que voltar ao propósito de caminhar com a chama da lamparina que está acesa dentro dos nossos corações, baseado no óleo do azeite do Espírito Santo, porque o propósito te mantém acesa. Sai. Entenda, se tu perder o propósito diante ao processo, a lamparina vai apagar, você vai se apagar. O propósito é o que reacende a chama. Quantos creem piamente que Deus tem um propósito na sua vida? E deixa eu tirar um paralelo disso. Nem todos nós vamos ser chamados para pregar um microfone e pregar diante a uma igreja. Nem todos nós seremos chamados e temos o propósito estabelecido por Deus de estar cantando no ministério de louvor. Nem todos nós temos um ministério denominado para ser obreiro. Amado, o importante não é o que as pessoas estão vendo, é se o propósito está se cumprindo. Tem gente que está no anonimato aos meus olhos, mas no coração de Deus ele está vivendo o propósito. Tem gente que eu e você não estamos vendo, mas Deus está vendo e dizendo: eis a minha serva, o meu servo, que está vivendo o propósito. Quando foi que perdemos a sensibilidade do Espírito Santo em olhar para cargos antes de olhar para o propósito? Carreira na igreja não é como no trabalho. Eu entro como auxiliar, viro operador, viro supervisor, viro gerente. Não, aqui na igreja é diferente. Deus chama, escolhe, mas todos nós somos chamados para um propósito, e para viver com a chama acesa temos que voltar-nos ao propósito. Deus está falando conosco. Tem gente que diz: quando eu for obreiro, vou fazer. Tem gente que diz: quando eu for pregar, eu vou dizer. Tem gente que diz: quando eu for, eu vou fazer. Amado, o seu olhar é convidativo e convocativo. Pastor Marciano me disse isso uma vez na Emetec em 2019, evangelista Wesley. Eu nunca mais me esqueci, porque se queremos que a nossa igreja cresça, que o reino de Deus cresça, Deus vai te dar a visão necessária para que você seja parte do crescimento da obra de Deus. Independente se seja com o microfone na mão, ou que seja com o que for ser fazendo para a glória de Deus. O teu olhar te convida. Tu está olhando para alguém dizendo: se o meu pastor visse aqui orar, a palavra de Deus diz que você tem autoridade de pisar serpentes e escorpiões. Ei, o mesmo Deus do seu pastor é o seu Deus, e eu não estou eximindo a autoridade que lhe é otorgada. Sim, é o nosso pastor, mas o véu foi rasgado e hoje nós temos livre acesso, o acesso de buscar, o acesso de encontrar, mas o acesso de sermos usados no propósito que reacende a chama. O negócio não é com teu pastor. Se tu viu a necessidade, é contigo.
Pastor Marciano disse uma coisa muito interessante: se eu vi uma teia de aranha na igreja a qual eu congrego, Deus me convidou ou me convocou para estar indo lá e limpar. Não é chamar a missionária Cida: ei, você também tem um propósito de estar sentado nesse banco. Show, sai. Entenda, é no propósito que a chama é reacesa. Não é fora do propósito, é vivendo o propósito. E o propósito que Ele tem com a minha vida não é o mesmo propósito que Deus tem com a sua vida, mas em ambos Deus está nos dando graça para viver dentro da vontade dEle, no X do centro da vontade dEle, amado. Não há lugar melhor em viver o centro da vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Diga comigo: o melhor lugar para que eu possa estar é no centro do propósito de Deus com a minha vida. Eu já tive algumas crises na minha história. Uma das maiores que eu tive foi olhar para o pastor Lindomar, homem de Deus, todos nós sabemos, dispensa comentários. Olhar para o pastor Marcelo, homem de Deus, que dispensa comentários. E eu não estou aqui nem exaltando, mas reconhecendo. E olhar para dentro de mim, irmã Teresa, no âmbito da minha alma, e dizer: eu nunca vou conseguir ser, eu nunca vou conseguir chegar, eu nunca vou conseguir alcançar e almejar. Um dia Deus falou comigo. Deus me disse: se tiver 2 pastores Lindomares, vai faltar o Mateus Frazão, que eu chamei para o propósito. Se tiver 2 pastores Marcelos Silvérios, vai faltar Mateus Frazão, que eu te chamei para ser. Deus está falando com alguém hoje. Eu vou dizer: para de se comparar com o propósito do outro. Mas tem gente que está na minha frente. O importante não está à frente, nem atrás, nem à direita, nem à esquerda. É no centro do propósito de Deus com a sua vida. Eu entendo que dentro de nós há um fogo que nos consome a querer melhorar cada dia, sim ou não? Se você perdeu o fogo que te chama a ser melhor todo dia, tenho para te dizer uma notícia: que o Espírito Santo porventura não pode estar aí dentro. Eu sei que nós temos que melhorar dia após dia, crescer dia após dia, mas para de se comparar, porque o propósito de Deus na sua vida é o que vai reacender a sua chama. Não é o propósito do pastor primeiro, não é o propósito do irmão, nem o propósito do seu marido, é o propósito de Deus sobre a tua vida individualmente, que vai acender a chama que tem que estar acesa dentro de você. Tem gente que se perdeu no propósito de Deus e por isso a chama se apagou, porque o propósito não é para duplas, não é para trios primeiro, não. O propósito é sobre a sua vida. Todos nós temos características, sim ou não? Todos nós falamos de um jeito, nos expressamos de um jeito, e em tudo isso Deus revela o propósito dele sobre nós. Entenda, eu tenho que entender e saber que Ele me tirou da onde eu estava, porque Ele tem um propósito comigo. Mas nós vivemos um tempo onde eu e você muitas vezes vivemos no automático. Amados, nós vivemos tanto no automático que quando vemos já estamos aqui e nem pensamos no culto de hoje, sim ou não, gente? Mas nós nos esquecemos que Ele nos tirou da onde estávamos por um propósito.
Alexandre, o que eu acho mais lindo em Jesus é que cada um de nós temos e tivemos uma história. Uns foram drogados, outros foram bêbados, outros perdidos sem sentido na vida, outros procurando a felicidade aonde não achava. Mas todos de nós fomos tirados de um lugar onde nós precisávamos ser tirados. Só entende a necessidade ou só encontra Jesus quem reconhece que precisa dele. Se você está aqui hoje, foi porque Jesus te alcançou. E se Ele te alcançou, é porque Ele tem um propósito contigo. Missionária Carla, tem gente que chegou aqui nessa igreja desanimado. Final do ano e eu ainda não consegui alcançar. Amado, alcançar a maior de todas as promessas é viver o centro da vontade de Deus. Ah, Mateus, mas o final do ano está acabando e eu ainda não conquistei. A maior conquista que o crente tem é viver cheio do fogo da presença dEle, vivendo o propósito dEle. Se você está aqui nessa noite, foi porque Jesus te escolheu. E Ele diz, não fostes vós que me escolhestes, mas foi eu que vos escolhi e vos designei. Para quê? Para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Se você e eu estamos aqui, é porque há um propósito, e é só nesse propósito que o fogo reacende. Diácono Edson, tem gente que está dentro dessa igreja achando que está no propósito, mas a chama está apagada e Deus está dizendo, tu está dentro do lugar certo, mas vivendo o propósito com o processo errado. Mas nessa noite Deus está te chamando, volta para o propósito que o processo eu te dou, e ainda reacendo a chama que estou dentro do teu coração querendo reacender. Eu tenho que saber de onde Ele me tirou, porque o propósito dele é estabelecido, porque se Ele me tirou, Ele tem um propósito. Lucas capítulo 5, quando Jesus, não por acaso, acorda de manhã, presbítero Clésio, Jesus acorda de manhã, começa a falar, evangelista Eduardo, com a multidão aperta Jesus. Jesus chega no lago de Genezaré, ou mar da Galileia, tanto faz, é a mesma coisa. Jesus chega lá e vê 2 barcos. Espera aí, existiam muitos barcos ali, existiam muitos outros barcos ali, mas a Bíblia vai dizer que Jesus viu 2 barcos. E os barcos eram de quem? De Simão Pedro. Jesus olha para aquele tanto de barco, vê 2, escolhe um e entra. Jesus se assenta no barco, começa a ensinar. E a Bíblia vai dizer que os pescadores já estavam lavando as redes, porque era de manhã já. Jesus olha para eles e dizem, ei, parece que tu não pegou nada. Faz o seguinte, volta lá e lança para o lado direito. Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, eu sou pescador, vou contextualizar. Pesquei a noite inteira e nada peguei, mas tem um negócio, sobre a tua palavra eu vou lançar. Amado, quando nós entendemos que não é na força da nossa vontade, não é no nosso fazer muito, mas é segundo o propósito que vem da boca dele. Podemos pescar a noite inteira, se a direção não for dele, a rede volta vazia. Porque é o propósito dele estabelecido através de uma palavra que diz, Pedro, volta lá e lança do barco do lado direito. Pedro volta, lança a rede de manhã não pesca, José Iron, é só de noite que no mar pega peixe. Pedro volta com um barco tão cheio de peixe, que a Bíblia vai dizer que ele quase afunda, quase vai a pique, tem que chamar o outro barco, o segundo barco que Jesus tinha visto, para ajudar a trazer de volta. Quando Pedro chega até Jesus, ele diz, afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Jesus olha para ele e diz, eu sei quem tu és, mas eu também sei do propósito que eu tenho contigo. Jesus revela que nos conhece, mas Jesus revela a nós também que tem um propósito conosco. Ele não te salvou por acaso.
Ele não entrou no barco da sua história por acaso, diaconisa Rosinaldo. Eita, vou repetir porque eu gostei desse glória. Ele não entrou no seu barco por acaso. Ele não escolheu você dentro da sua família por acaso. Mas logo eu, Jesus, é o que Pedro está dizendo, afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. E Jesus está dizendo, eu escolhi os que não são para confundir os que são. Eu escolho os pequenos para confundir os grandes. Eu escolho os improváveis. É por isso que eu e você estamos aqui, porque além de nos ver, de nos conhecer, Ele tem um propósito conosco, e é nesse propósito que a chama volta a estar acesa, ou está acesa dentro de nós. Pedro está dizendo, sai de perto de mim, mestre, eu sou homem pecador. Jesus olha para ele e diz, eu sei. Vou contextualizar. Eu sei quem tu és Simão. Aliás, na primeira vez que te vi, o primeiro encontro de Pedro não é no barco, é quando o André, irmão de Pedro, sabe através de João Batista que aquele Jesus é o Jesus Messias, aquele qual eles esperavam. André chama Simão e diz, Simão, ele é o Messias. Jesus olha para ele na primeira conversa, antes do barco, e diz, tu és Simão, mas um dia se chamará Pedro. Jesus volta no barco de Pedro e diz a ele, eu sei quem tu és. Eu não entrei na sua história por acaso. Eu não escolhi o seu barco no meio desse lago por acaso. Mas eu te escolhi, Pedro. Tu até hoje é pescador. E pescador frustrado. Mas a partir de hoje, eu te revelo o meu propósito com a tua vida. Até hoje tu for pescador de peixe, mas eu vos farei pescador de homens. Antes de Jesus, o nosso barco vivia frustrado. Irmã Paula, antes de Jesus, o barco da nossa história vivia frustrado nas nossas histórias e derrotas, sim ou não? Mas Jesus entrou no nosso barco, nos chamou pelo nome, mudou a nossa história e ainda nos deu um propósito. A partir de hoje, Wesley, tu não vai ser o mesmo Wesley. É isso que Jesus está dizendo. A partir de hoje, Cássia, você não vai ser a mesma mulher. A partir de hoje, Adriele, tu não será a mesma. Por quê, Mateus? Porque Ele me viu, Ele me enxergou, Ele falou comigo e ainda Ele me deu um propósito, amado. Não é fora desse propósito que a chama está acesa. É dentro desse propósito. Jesus vai dizer a uma das 7 igrejas em Apocalipse, tenho contra ti, porém, que deixaste o primeiro amor. Jesus está dizendo para aquela igreja, olha, eu tenho contra ti uma coisa só, que tu perdeu o sentido do propósito ao qual eu te chamei. Eu tenho que saber da onde Ele me tirou. E se Ele te tirou, Ele te deu um propósito. Mas para viver esse propósito, o versículo termina, o capítulo termina dizendo, e eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Não tem como seguir Jesus com reservas. Não tem como querer a chama acesa se tem reserva daquilo que o mundo pode te oferecer. Mateus, eu deixei tudo, mas o orgulho tu não deixa. Eu deixei tudo, Mateus, mas não deixa essa ignorância, e Deus está falando comigo. Eu deixei os meus amigos, mas tu não está preocupado em se tornar cada dia mais meu amigo, te diz o Senhor nessa noite. Tu deixou tudo, mas não deixou a indiferença, o cochear em 2 pensamentos. Deus está olhando para nós e dizendo, se eu te dei um propósito, comece a deixar tudo. Quando Deus fala conosco assim, é porque Ele sabe que tem coisa em nós que atrapalha a chama de ser reacesa. Mas Pedro, Tiago e João
filhos do trovão, deixaram tudo e seguiram Jesus, porque entenderam que é no propósito que o sentido de vida vem. É no propósito dele que a alegria vem. Eu vos tenho dito isso, Jesus diz, João capítulo 15, verso 11, eu vos tenho te digo essas palavras. Para que, Jesus, tu está dizendo que se eu não tiver enxertado na oliveira verdadeira, eu não vou ter alegria? Jesus diz, eu vos tenho dito essas palavras para que tenham vida, e vida com abundância. E eu vos digo isso porque a vossa alegria seja completa. Amado, para com isso. Se você já encontrou Jesus, já está vivendo o propósito, fora disso é tristeza na alma. Eu tenho que me lembrar da onde Ele me tirou e que Ele me deu um propósito. Você pode levantar a mão comigo e glorificar Jesus porque Ele te tirou de lá onde você estava. Você pode fechar os teus olhos e glorificar Ele, porque só você sabe de onde Ele te tirou. Eu não sei não. Eu posso conhecer o seu testemunho, mas a sua alma, só você sabe o que você estava passando. Por isso, quando você lembra, você começa a glorificar, começa a ser reaceso algo dentro de você. Faz o teste, comece a levantar a sua mão agora, lembrar da onde Ele te tirou, do lamaçal de pecado. Você estava perdido, Ele te achou, te lavou, te transformou, te deu um sentido, um propósito e uma esperança. Ei, quando a gente se lembra da onde Ele nos tirou e do propósito que Ele nos deu, a chama começa a ser reacendida. Araia, sequevianda, rabadai. E quem está apagado, quando lembra de onde Ele te tirou, por mais que esteja difícil, Ele já te tirou, e o mesmo Deus que te tira, é o mesmo Deus que tem poder para te levantar nessa noite, e te voltar ao propósito com a chama acesa. Rakayashá. Salmo 40, o salmista vai dizer, Ele me tirou de um poço horrível. Ele te tirou de um charco de lodo. Ele é santo, nós somos errantes. Ele ainda assim nos tirou de um poço horrível, de um charco de lodo. E o versículo continua, o verso continua dizendo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Termina aí? Não, Mateus. Além dele te tirar de um poço horrível, de um charco de lodo, de pôr seus pés em uma rocha, Ele ainda mudou o cântico da sua boca. Você não se alegra não? A chama não se reacende aí não? É quando nós lembramos da onde Ele nos tirou e da onde Ele nos colocou, que a chama volta a acender. Eu tenho que saber da onde Ele me tirou. Eu tenho que saber da onde Ele me colocou. Eu não sou digno de estar aqui neste lugar. Nós, obreiros deste altar, não somos dignos de sentar nestas cadeiras. Você não é digno de sentar neste banco. Você não é digno de entrar por estas portas. A Bíblia vai dizer, Romanos 3, 23, se não me falha a memória, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Todos nós errantes, pecadores estávamos, destituídos, separados da glória de Deus, embaraçados nos nossos caminhos, nas nossas verdades, naquilo que achamos que eram as nossas filosofias de vida. Nós estávamos longe de Deus, não somos dignos de entrar por essa porta, mas sabe da onde Ele te tirou, sabe aonde Ele tem te colocado. Só de saber da onde Ele tirou e da onde você está já é motivo de reacender a chama. Vitória, nós não somos dignos de estar aqui. Wesley, tu muito menos, eu muito menos. Perdido, lascado, todo embaraçado. Edson, nós não somos dignos, mas olha você aqui diante da presença dEle. Se isso não é motivo de você levantar a sua mão e dizer graças a Deus.
Isso não mexe com algo dentro de você, não. Isso não começa a fagulhar dentro de você uma chama e dizer: poxa, eu não era digno de estar aqui, e já que eu estou aqui, eu vou me dar por completo. Essa chama não vai apagar. Essa noite é noite de Deus, é acender chama de crente que estava apagado, mas hoje está se lembrando da onde Ele te tirou e da onde Ele te colocou. Rakaya Shavaia Fai. João capítulo 6, nós lemos o 60. Jesus nos versículos 59 e anteriores está dizendo: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não tem vida em si mesmo. E no capítulo 6, verso de número 60 que nós lemos, a Bíblia vai dizer que aqueles discípulos que ouviam, olhavam para Jesus e diziam: duro é esse discurso. Começaram a ir embora. Irmã Rosamira, discípulo que não quer ter comunhão, toda palavra mesmo de Jesus é dura. Para quem não quer ter comunhão, toda palavra que vem é dura. Eu vou repetir de novo, que nós temos a triste mania de dizer que a palavra foi dura. Para quem não quer ter comunhão, toda palavra é dura. É o que a Bíblia está dizendo. Porque Jesus está falando de comunhão. Qual é a festa da igreja que Jesus deixou instituído? A Santa Ceia. Tomar do pão e beber do cálice. Quem não fizer isso não tem comunhão comigo. Jesus no versículo 59 está dizendo: quem não tem comunhão comigo, toda palavra que eu digo é dura. Independente de quem esteja falando, amado, se é Jesus falando, receba, que dói menos. Mas para quem é discípulo que ama e quer ter comunhão, poderia pregar não nessa noite, mas daqui onde Deus quiser, né, Daniel? Discípulo que vai embora ou discípulo que fica? Porque nós estamos indo embora mesmo dentro da casa. Estamos nos afastando dele, dizendo: esse discurso é duro, dentro da casa. Mas há uma geração de discípulos que não olha para Jesus e diz: a comunhão eu quero ter, e fala as palavras que tu tens que falar. Pedro se levanta no versículo de número 67 do capítulo 6 de João, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Pedro diz, depois da falácia do mestre dizendo, ou melhor, da fala do mestre dizendo: vocês também querem ir embora? Pedro diz algo muito interessante, onde a chama se revela acesa: Deus, Jesus, para quem iremos nós? Quem quer ter comunhão, a palavra de Jesus não é dura, é reveladora de quem Ele é. Para quem não quer ter comunhão, irmão, qualquer palavra é dura, é indireta, é direta. Mas para quem quer ter comunhão, diz: fala, Deus, que eu escuto. Fala, Jesus. Vai embora da igreja? Vai. Mas tem gente dizendo: para quem iremos nós, se só tu tens palavra, a de vida eterna? Quer ir embora? Vai. Você é louco, pregador. Está me mandando embora? Está doendo? Vai embora. Há uma geração de discípulos que está indo embora. Mas não fique dentro da casa perdendo Jesus aos poucos. Jesus diz a Laodiceia: antes fosse fria. Tenho contra ti, porém, que és morna. Estou a ponto de vomitar da minha boca. Ei, para de ser discípulo que está querendo ir embora. Presbítero Daniel, Deus está falando com gente aqui nessa noite dizendo: tu não disse que era o último culto? Tu não disse que ia esperar o pastor voltar para pedir a carta? Vai embora. Vai embora.
Isso é o que Satanás está te dizendo, mas Jesus está dizendo: fica. Eu não estou com o clubismo da igreja, não é isso. Fique a igreja que Deus se escolher para tu ficar. Mas deixa eu te falar, não seja discípulo que acha a palavra do mestre dura. Seja discípulo que ouve a palavra do mestre e diz: a palavra é de comunhão, ter comunhão custa caro, mas essas palavras é que tem vida eterna para a minha história. Deus está olhando para alguém e dizendo: volta a ser discípulo que olha para mim e sabe que só eu tenho palavra de vida eterna. Amado, se Jesus estivesse no nosso meio de corpo, alma e espírito, porque Ele está no nosso meio, mas não fisicamente, mas se Ele estivesse no nosso meio fisicamente, como seria a sua reação pela palavra dele? Eu tenho certeza que se você e eu soubéssemos que Jesus seria o pregador dessa noite, a nossa adoração seria diferente. Eu vou descer um degrau. Se nós soubéssemos, se o nosso pastor estivesse nessa igreja hoje, a nossa adoração seria muitas vezes diferente. Gosto de falar isso, mas vou subir um degrau. Se Jesus estivesse no nosso meio, nossa adoração seria muito diferente. Mas nós estamos dentro da casa dizendo a palavra é dura de Jesus e estamos indo embora. Muitas vezes não fisicamente, tu está aqui dentro, mas sua mente já foi. Sua fome de Deus já foi. Sua esperança para o propósito já foi. Eu vos afirmo categoricamente, biblicamente. Jesus disse: eu vou ao Pai, não vos deixarei órfãos, mandarei outro semelhante a mim, o Espírito que é santo. Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem, eu estarei no meio deles. Tem mais 2 comigo aí? Eu vos afirmo, Jesus está aqui não é uma atitude hipotética, é uma atitude real. Ele está falando conosco hoje. Ele fala todo dia, mas vou pela palavra. Jesus está falando contigo hoje, Rosana. Irmã Maria, Deus está falando contigo, minha filha. Valfredo, Deus está falando contigo nessa noite. Que nós possamos olhar para Jesus e dizer: fala mais, Jesus, essa palavra é de vida, e para quem eu irei, Pai, se só tens o Senhor palavras de vida, e nós temos sabido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ei, aceita Ele. Há uma geração que continuará indo embora, mas eu creio que nessa noite tem gente que dizendo: Deus, continua falando, porque eu sei que é no propósito da sua palavra, é vivendo debaixo do teu querer, que a chama dentro do meu coração vai começar a ser reacesa. Eu tenho que saber de onde Ele me tirou, o propósito que Ele me deu. Tenho que saber aonde Ele me colocou. E também tenho que saber para onde Ele está me levando. Entenda, dentro do propósito de Deus para as nossas vidas, tem algo que a gente denomina como processo, mas Deus denomina como caminho que devemos passar. Irmã Marlene, entre a chamada, entre aonde Deus me tira, ou da onde Deus me tira, para onde Ele vai me levar, existe um processo para que eu possa viver o propósito. E esse processo muitas vezes dói. Esse processo muitas vezes nos angustia. Esse processo muitas vezes nos reprova. Eu estou falando para a gente aqui que está olhando para dentro de si e falei: eu já reprovado estou de novo, Jesus. Estou pregando para a gente aqui que está olhando para dentro de si dizendo: Deus, eu errei de novo. Eu pequei de novo. Eu errei de novo.
eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei aonde o Senhor me colocou, eu sei do propósito, mas eu me perdi no processo. Mas eu tenho uma palavra de esperança para ti e para mim. Pedro, quando Jesus está sendo crucificado, ou passando pelo momento ser pregoado ou pregado na cruz, Pedro se distancia, chega uma mulher diante dele e diz: mas tu não é um deles? Pedro diz: jamais, eu não sou. Outra pessoa chega diante de Pedro e diz: mas não foi tu, vou contextualizar, não foi tu que Jesus entrou no barco, Jesus não mudou sua história, Jesus não te deu um propósito, não é tu. Pedro diz: não sou eu não. Peraí, mas tu fala como eles, tu não é galileu, tu não é crente, tu não vai na igreja do pastor fulano de tal, tu não é da Assembleia de Deus. E tem gente que diz: não, eu não sou, não com palavras, mas com atitudes. E a chama, por mais que sabemos da onde Ele nos tirou, aonde Ele nos colocou, e que Ele tem um propósito conosco, o processo, ou no meio do processo, a chama se apagou. Vou mais um pouquinho. Andressa, a chama se apagou tanto dentro de Pedro, que Pedro, sentindo-se tão aflito com a chama apagada. Deixa eu te falar uma coisa, quem é crente aqui? Só tem sentido se a chama estiver acesa. Pedro é um exemplo claro disso. Quando Pedro nega Jesus 3 vezes, como Jesus tinha predito, a chama se apaga de tal forma dentro dele, a chama do Espírito, a chama daquilo que Deus e Jesus tinha colocado dentro dele, se apagou tanto, que Pedro volta a pescar. Capítulo de número 21 de João, a Bíblia vai dizer que Pedro volta a pescar. Pedro fala: eu vou pescar, eu perdi o sentido, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, eu vou voltar para as minhas antigas práticas. E alguns discípulos dizem: eu vou contigo, eu vou com você. Pedro volta a pescar. Pedro está no mar de Tiberíades, pescando. Olha que interessante, tem gente que já conheceu Jesus, já andou com Ele, já viveu no propósito dele, mas se perdeu no processo e voltou a fazer o que Jesus te tirou de lá. Ou seja, onde Jesus te tirou, tu voltou para lá. Mateus, eu estou dentro da igreja, mas e esse ódio do irmão? Mateus, eu estou dentro da igreja, mas e essa amargura na alma? Eu estou dentro da igreja, Mateus, mas tu não respeita teu pai, não respeita tua mãe, não ama teu cônjuge. Está voltando para onde Deus te tirou. Está voltando a fazer o que Jesus te tirou. Jesus primeiro não quer mudar a sua forma de vestir, quer mudar a sua forma de pensar, de agir, de fazer tudo. Eu estou vestindo um terno bonito, meu irmão Tiago está com um terno bonito, mas Jesus, antes de trocar o meu terno, Ele quer trocar o meu coração. Coração de pedra não pega fogo, por isso a oração é: dai-nos um coração segundo ao teu, meu mestre. Pedro volta a fazer o que Jesus tinha tirado ele de lá, volta a pescar. Pense comigo, tem um hino que diz, não é a Bíblia, o hino que diz, mas nós entendemos biblicamente que é uma verdade, não citada, mas teorizada: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Eu já tive algumas oportunidades com o presbítero Daniel, no Evangelista na Madrugada que tínhamos antes, nos Irmãos Invisíveis. Existem pessoas ali que já tiveram no propósito, mas se perderam no processo. Mas quando tu começa a pregar o Jesus, a lágrima desce.
Quando tu começa a cantar um hino que entoa a adoração a Jesus, as lágrimas se derramam, porque quem pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Pode não ter força para voltar, mas nada se compara com a glória da presença de Deus. Entenda, Pedro voltou a pescar, mas tem um negócio. Para todo mundo que ainda está escutando esta palavra, ainda existe uma oportunidade. Eu vou dizer de novo para tu melhorar o glória, tá? É chato a gente pedir, mas eu vou falar de novo. Para quem está aqui ou escutando esta palavra, é porque Deus ainda tem uma oportunidade. Pedro volta a pescar no mar de Tiberíades. Jesus aparece na praia, ressurreto. Pense comigo a imagem. Pedro dentro do barco. A pior desolação do homem é saber que errou com quem nunca errou com ele. A pior angústia da alma é errar com quem nunca errou com você, Jesus. Imagina como estava Pedro dentro daquele barco. E a história se repete. Jesus se apresenta a ele diante de uma pescaria frustrada. Jesus na areia diz assim: ei, vocês pegaram alguma coisa aí? Estão lavando a rede. Não, pegamos nada, volta lá. Tem um negócio, joga do lado direito. Eles voltam, não reconhecem pelo texto. A gente entende que Pedro não conheceu. Porque quem tem a chama apagada muitas vezes não reconhece a voz do mestre. Pedro não conhece a voz dele, volta a pescar. Quando o barco enche-se de 153 grandes peixes, quase afundando, tem que chamar reforço. João, aquele que reclina a cabeça no peito de Jesus, o único que ficou ao pé da cruz, João, não tinha se esquecido da voz do mestre, ainda a chama estava acesa. Eu não gosto, Daniel, mas vou ter que falar. Vê se perto de você tem alguém com a chama acesa aí. Não, pelo amor de Deus, olha para essa pessoa, olha no rosto dele, vê se, será que essa chama está acesa? Porque por mais que a chama esteja apagada, sempre vai ter alguém perto de nós com a chama acesa. Deus sempre terá os seus remanescentes. João, irmã Rose, olha para Pedro. A Bíblia vai dizer: a 90 metros eles estavam da praia, a 90 a 100 metros. Olha para Pedro e diz: essa voz é conhecida, Pedro. Entra comigo na história. Dentro do barco, cheio de peixe, pesca frustrada, jogado do lado direito, barco afundando, muito peixe. Pedro, eu conheço essa voz. Quando João olha para Pedro e diz: Pedro, é ele. Eu tenho certeza, Pedro, que é ele. 100 metros, irmão. O barco estava daqui ali, da praia. Pedro mais que depressa, não espera nem o barco chegar. Fecha a roupa. Porque quem quer ter a chama acesa não perde tempo de encontrar o mestre. Quem quer voltar para o propósito, não é amanhã, quando a nossa irmã Thalita Lorena disse aqui. Não é amanhã, é hoje. Porque quem sabe que é Ele que está falando, entende que é Ele que está falando, tem que agir mais depressa do que a gente imagina. Pode ser a última oportunidade. Para Pedro, Jesus ainda estava morto, mas para Jesus, ele estava vivo e o propósito estava vivo. Quem sabe para você o propósito está morto, mas ele está vivo e o propósito ainda está vivo. Pedro se lança no mar, irmã Janes, e nada, eu imagino, é a minha imaginação. Imagine os 100 metros mais longos da história de um homem.
100 metros rasos, fundos, borboleta, não sei como é que ele foi nadando. Eu só sei que passava uma coisa na mente dele: eu não posso perder a oportunidade de voltar a viver o propósito. Quem sabe Deus está instaurando dentro do seu coração e do meu coração um pensamento: eu não posso perder tempo, eu tenho que voltar a viver o propósito. Pedro entendeu que é só no propósito que a chama está acesa e o sentido está vivo. Pedro começa a nadar, chega diante da praia. Jesus já está assando peixe. Porque o negócio nunca foi com peixe, sempre foi com o pescador. Eu imagino Jesus olhando para ele, Nilson, diácono. Imagina o Pedro olhando para Jesus. Já viu quem já errou aqui? Eu imagino chegando, olhando para aquele a qual foi o objeto do nosso erro. A vergonha de Pedro. De olhar para aquele que ele disse: por ti eu mato e morro. Negou. Pedro chega diante de Jesus. E Jesus instaura o diálogo. Porque tudo começa nele. Se você chegou aqui hoje é porque Deus está falando contigo primeiro. Ele está instaurando o diálogo conosco nessa noite, dizendo: tu me amas? Tu me amas, irmão Márcio? Tu me amas, Kênia? Maria, Marlene, Luiz, Gonçalo, tu me amas? Maria Teles, tu me amas? Irmã Leila, tu me amas? Irmã Margarete, tu me amas? Pedro olha para ele e diz: eu te gosto. Porque Pedro entendia que o amor era baseado numa perfeição humana, mas Jesus estava dizendo que o amor é realizado, ou objeto da nossa resposta a partir de que vivamos o propósito. Jesus olha para ele e diz: tu me ama? Ele diz: eu te gosto, porque tinha negado. Jesus olha para ele a segunda vez e diz: tu me amas? Ele diz: eu te gosto. A terceira vez, lembrando as 3 negações de Pedro com Jesus, Jesus diz para ele: tu me amas, Pedro? Pedro se desmancha e diz: mestre, tu sabes que eu te amo. Eu vou dizer isso não fazendo uma apologia ao erro, entenda. Nós temos que ser santos e andar em santidade. Mas o maior sintoma de amor por Cristo não é não errar primeiro, é não desistir do propósito. É palavra do Espírito Santo a mim e a você. Jesus não pergunta para ele se ele ama primeiro, querendo uma resposta. Jesus olha para ele esperando uma atitude. Porque o versículo seguinte diz assim: se tu me amas, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eu te amo, Jesus, disse Pedro. Jesus diz: então volta para o propósito. Volta para onde eu te chamei para estar. E nessa noite eu encerro dizendo: Ele te tirou, e você sabe de onde Ele te tirou. Você sabe do propósito que Ele tem com a sua vida. Você sabe aonde te colocou. Você sabe que por meio do propósito existe um processo, e por meio do processo muitas vezes nós erramos, mas Jesus está olhando para nós e dizendo: quer reacender a chama hoje? Eu não quero saber da tua boca se tu me ama, eu quero saber de ti se tu volta para o propósito hoje, para a chama ser reacesa. A chama de Pedro não foi ser reacesa quando ele disse que amava, foi quando ele voltou para o propósito. Menos palavras e mais propósito na sua história. E eu encerro dizendo, fique de pé comigo. O propósito que reacende a chama é saber de onde Ele me tirou, que o propósito que Ele me deu. O propósito que reacende a chama é saber de onde Ele me colocou. O propósito que reacende a chama é que eu posso me perder no processo, mas eu não posso perder o propósito. Pedro se perdeu no processo, mas voltou para o propósito.
Não importa se você hoje, nessa noite, olha para mim e diz: eu me perdi no caminho. O importante é você olhar para você e Deus e hoje dizer: eu estou voltando para o propósito. Porque além de eu saber aonde Ele me colocou, saber que existe um propósito e o processo é real e muitas vezes eu posso me perder, eu também tenho que saber para onde Ele está me levando. Se eu souber dessas coisas, a chama reacende dentro de mim. A chama começa a ser reacesa dentro de mim. Porque além dele me tirar, me colocar, saber que eu erro, mas está disposto e com a mão estendida para me voltar no propósito, Ele ainda te deu uma esperança. E a maior esperança do crente é ser e servir Ele nessa terra e na vida por vir, é herdar a vida eterna. Essa é a maior esperança da igreja, alcançar e viver a nova Jerusalém de Deus. Ele te deu uma esperança. Você pode levantar a sua mão e glorificar Ele por isso. Ele não só te tirou, não só te colocou nesse lugar, Ele não só te entende nesse sentido, perdoa os seus pecados e te volta ao propósito, Ele ainda tem mais alguma coisa com a sua história. Se tu não morreu na pandemia, tu não morreu até hoje, é porque Deus tem um propósito e a esperança ainda está de pé. Ele não compactua com os seus erros, mas Ele está nessa noite com a mão estendida e dizendo: volta para o propósito, abandona esse erro e volta para o propósito, porque ainda tem muita coisa para tu viver nessa terra, e na vida por vir, a vida eterna, eu te aguardo e te direi: vinde benditos do meu Pai. E eu encerro dizendo que Pedro foi o primeiro pregador da igreja, que foi inaugurado em Atos 2, na descida do Espírito Santo. O primeiro pregador, ele sabia de onde Jesus tinha tirado. O primeiro pregador, ele sabia de onde Jesus tinha o colocado. O primeiro pregador da igreja, ele sabia que tinha errado, mas Jesus estava com o braço aberto, estendido, e ele precisava voltar ao propósito. O primeiro pregador sabia que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Ele sabia que as leves e momentâneas tribulações não se comparam com a glória que há de vir. Ele sabia que muitas vezes o homem ela é passível ao erro, ao fracasso, mas Deus está com a mão estendida. E Pedro se levanta em Atos capítulo 2 e diz: irmãos galileus, ei, vocês que estão ouvindo a minha voz, isso que vocês estão vendo acontecer é a promessa de Joel, que Deus enviaria a descida do Espírito Santo, e aqui estamos nós vivendo o propósito de Deus. Vai reacendendo a chama nessa noite, vai voltando para o propósito nessa noite. Tu que parou de orar, vai voltando para a oração nessa noite. Tu que parou de jejuar, vai voltando para o propósito nessa noite. Tu que parou de perdoar, volta a perdoar nessa noite. Tu que parou de adorar, volta a adorar nessa noite. Porque Pedro, Atos dos Apóstolos capítulo 3, o mesmo Pedro que tinha negado, o mesmo Pedro que tinha voltado para o propósito, quando ele está subindo a Porta Formosa, nas 3 horas da tarde, a hora da oração, ele começa a subir, vem comigo, pense comigo. Ele começa a subir para a oração. Na Porta Formosa, a Bíblia vai dizer que havia alguns que carregavam o coxo. O coxo olha para Pedro e para João, olha para eles e diz: me dá uma moeda, me ajuda aí. Quem tem a chama acesa, a resposta não é de si, é da chama que ele colocou. Pedro entendeu, olhou para aquele coxo e disse: olha, tem um negócio, eu não tenho prata e nem ouro, mas eu tenho a chama acesa. Há uma igreja que se levanta baseada na teologia da prosperidade. Eu não estou fazendo uma apologia à pobreza, não estou dizendo que você tem que ser pobre, não.
seja rico e lembra de mim, amém? Mas a nossa maior riqueza não vem da prata e do ouro, vem da chama que está acesa dentro de nós. Por isso a campanha é reacende a chama, porque o presbítero Daniel leu Tessalonicenses 5, se não me engano 18, não extinguei a chama, porque Paulo sabia que o mais importante na vida do crente não é a prata, não é o ouro, é a chama está acesa dentro dele. Pedro entende que no propósito a chama está acesa. Pedro olha para aquele coxo e diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho a chama acesa. Levanta e anda agora em nome de Jesus. Levanta a sua mão comigo. Fecha os teus olhos. Comece a voltar para o propósito hoje. Eu vou dizer porque Jesus está me induzindo a dizer, tá? Tu começou muito mais a priorizar a prata e o ouro do que a chama que Deus tinha acendido dentro de você. E quando eu falo de prata e de ouro, eu não estou dizendo de dinheiro, eu estou falando de coisa dessa terra que vai ficar. Mas quem tem a chama acesa vai subir. Fecha os teus olhos, comece a orar. Fecha os teus olhos, comece a voltar para o propósito, dizendo: eu estou voltando. Eu estou voltando. Comece a orar: Jesus, eu estou voltando para o propósito, Deus. A chama pode até ter apagado aqui dentro, mas hoje eu volto, porque eu te amo, e quem te ama volta para o propósito. Jesus está falando conosco nessa noite, dizendo: volta hoje para o propósito, porque é no propósito que a chama reacende. Jesus está olhando para mim e para você nessa noite, esperando uma resposta sua, porque tu quis o propósito, se perdeu no processo, mas hoje está com a mão estendida, Jesus te dizendo: volta hoje para o propósito, volta hoje para o centro da minha vontade, da onde você nunca deveria ter saído. Fecha os teus olhos. Comece a adorar a Ele. Tu sabe da onde Ele te tirou. Comece a adorar a Ele. Tu sabe da onde Ele te colocou. Tu sabe o propósito que Ele te deu. Tu sabe para onde Ele está te levando. Comece a adorar a Ele nessa noite. Não sei o que em mim. Consiga se quebrantar diante da presença de Deus. Para amar tanto assim. Quanta paciência, quanta misericórdia. Volta hoje para o propósito. Me fizestes volta hoje para o propósito. Para ti. Me escolhestes antes que eu disseste sim. Espírito Santo, Tu és quem convence. Tanta graça. Tu és o quem faz, quem opera. Eu preguei a Tua palavra, Jesus. Mas Tu és quem tem vida e vida com abundância para a igreja. Me chamastes pelo nome, me comprastes com teu sangue, e me fizestes desejável para ti. Volta hoje, jovem. Volta hoje, jovem. Tu se perdeu no caminho. Leva-me, tu se perdeu, Senhora. Essas câmaras de amor. Tô sentindo uma graça agora. Onde eu me apaixono. Volta hoje, obreiro. Por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração. Eu encontro meu lugar em ti. Eu oro, Pai. Eis aqui a tua igreja. Preguei a tua palavra conforme tu colocaram no meu coração.
E sei, Senhor, que Tu falou comigo, Tu falou conosco nessa noite. E eu tenho a plena certeza que de mim mesmo eu não teria essas palavras. Eu peço, Pai, que dessa noite saiam pessoas desta igreja. Deus, eu não estou preocupado com a reação. Eu não estou preocupado com a reação. Mas, Pai, eu me preocupo e peço ao Senhor que dentro de nós comece a se reacender a chama do propósito de novo. Que dessa noite saiam pessoas que a partir de hoje serão incomodadas pelo propósito. Olha o que Jesus está nos dizendo. Tem gente que a partir de hoje vai voltar a perder o sono pelo propósito. Não preocupado como vai ser, mas se eu estou no caminho e no centro da vontade de Deus. Pai, eu peço, traga inquietude pelo teu propósito, Senhor. Arranque essa frieza e a mornidão, Senhor, e traga-nos a chama do propósito novamente. Por isso eu peço, Pai, pela autoridade que é me dada pelo céu como ministro do Evangelho, abençoa o teu povo, levanta o teu povo, reacende a chama do teu povo nessa noite. Que eu possa sair dessa noite diferente daqui, Senhor. Que o meu irmão possa sair diferente dessa noite, dizendo: eu estou voltando para o propósito, Jesus. Eu estou voltando para onde eu nunca deveria ter saído, Deus. Eu errei, me perdi no processo, mas eu estou voltando para o propósito, porque é no propósito que a chama é acendida. Teu grande amor, eu quero. Levante sua mão comigo, estou encerrando. Comece a adorar Jesus. Outra vez, eu quero me desesperar. 1 minuto de adoração e eu encerro agora. Comece a adorar Jesus. Eu quero perder o sono. Queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. Volte ao caminho, volte ao processo, volte ao propósito, volte. Perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Que nós entendamos nesta noite, olhe para mim, que só existe chama acesa se eu estiver no propósito dele. Fora do caminho, fora da vontade, fora do propósito, não tem chama, tem cinza. Mas Jesus não chamou crente para ter cinza, Jesus chamou crente para ter chama. E quem acende a chama é Ele, mas quem mantém ela acesa é você, sacerdote. Que nós possamos sair dessa noite com o entendimento que nós precisamos voltar ao propósito. Que domingo, que sábado, quem quiser vir, venha, sábado à noite, nós estaremos aqui sendo incendiados por um propósito. Porque o fogo só tem sentido se eu estiver no propósito. Como eu não vou pregar na conferência, já preguei hoje. Se eu pudesse dar uma continuidade nessa palavra, eu diria: os incendiados só são incendiados porque tem um propósito. Jeremias capítulo 20, o profeta diz: eu não vou pregar, eu não vou falar, eu não vou fazer mais nada. Mas quem está no propósito tem uma chama que queima dentro dele e diz: você não vai desistir, você não vai sair, você não vai parar, você vai continuar. Porque quem é incendiado é porque tem incendiado, porque tem um propósito. Que Deus te abençoe, que o propósito dele seja uma realidade, não uma utopia na sua vida.